Olá, pessoal. Me chamo Justimere Silveira, sou professora e pesquisadora na área. Sou uma mulher branca, cabelos curtos, repicados, estou com óculos quadrado, marrom, visto uma jaqueta jeans clara e uma camiseta branca escrito "Acelerando Ideias, Transformando Vidas", uma camiseta da Lab Social. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Estou aqui para abordar o eixo 4 das conferências municipais de assistência social. O eixo 4 trata de serviços, programas e projetos, universalização do acesso e integração da oferta dos serviços e direitos no SUAS. Estou a convite da Federação Catarinense de Municípios, que faz um belo trabalho em Santa Catarina, e do Conselho Estadual de Assistência Social. Bom, esse eixo requer uma avaliação do Sistema Único de Assistência Social e a deliberação de diretrizes fundamentais que considerem o papel estratégico que os serviços socioassistenciais, os programas, os projetos, os benefícios possuem a partir de dois princípios que são estruturantes da proteção social, não só no Brasil, mas de sistemas de proteção social, que é a universalidade e a integralidade. Universalidade no acesso, integralidade entre as proteções e integralidade na relação do SUAS com as demais políticas públicas, com os demais sistemas públicos. Integralidade também se relaciona com indivisibilidade. A indivisibilidade dos direitos parte desse reconhecimento de quanto mais os direitos, as provisões forem integradas, maior é a potencialidade dos impactos sociais que podem ser gerados. Requer o reconhecimento, essa avaliação do estágio atual do SUAS, com centralidade nos serviços, programas e projetos, nos benefícios, o reconhecimento da função protetiva do Sistema Único de Assistência Social, no enfrentamento das desigualdades, na redução das desproteções, no enfrentamento das violações de direitos, na redução das vulnerabilidades sociais. A importância da transversalidade dos direitos humanos nos debates que vamos fazer nas conferências municipais é fundamental. Por isso, a vocalização da diversidade, por um lado, da promoção dos direitos de grupos sociais específicos que, eventualmente, não são alcançados pela assistência social, que é uma política protetiva, que deve priorizar os públicos mais afetados pelas relações de desigualdade e opressão, estruturas de opressão, e, por outro lado, então, a atuação estratégica da assistência social em contextos mais desiguais, para reduzir as desigualdades. Nesse sentido, os grupos sociais mais afetados pelas desigualdades, a partir do segundo plano decenal, especialmente, 2016-2026, plano decenal, que está em avaliação durante as conferências, nós precisamos avaliar em que medida os sujeitos de direitos que compõem esses grupos sociais mais afetados pelas desigualdades, pela ausência ou insuficiência de políticas públicas, por desproteções sociais, e também mais afetados pelas violações de direitos, estão sendo alcançados por essa política. Visando, obviamente, a dignidade humana, ações estratégicas e emergenciais para acabar com a fome e com a pobreza no Brasil, para garantir dignidade, para garantia de um sistema de proteção social universal. O plano decenal, ele preconiza, vamos lembrar disso, a plena universalização da proteção. Isso significa que o plano decenal, como uma importante ferramenta que permite avaliar o estágio de desenvolvimento do SUAS, ele nos orienta a construir dispositivos, mecanismos, deliberações para que as condições políticas e institucionais sejam alcançadas, garantidas, para que esse sistema seja de fato universal, para que a sua lógica de cobertura progressiva, especialmente nos territórios mais desiguais, e para atender o conjunto dos sujeitos de direitos, nas situações de violação de direitos, nas situações que requer proteção social integral, para que esse sistema possa se estruturar e ter condições da sua plena universalização. Então, plena universalização para enfrentar desigualdades, promover diversidade, na medida em que nós também reconhecemos as demandas específicas de grupos sociais específicos, traz para nós uma necessidade de enfrentarmos, especialmente, as desigualdades sociais,
raciais, de gênero, etárias e outras expressões de desigualdade. Por isso, a centralidade das discussões sobre a cobertura do SUAS, em que medida os serviços que estão estruturados estão suficientemente organizados para atender esse público. Se estamos alcançando essa população, viabilizando seguranças socioassistenciais aos sujeitos de direitos que vivem as consequências das desigualdades, das opressões, das desproteções. E eu estou me referindo aos sujeitos de direitos que são destacados para essa priorização em qualquer sistema de proteção social universal. Ou seja, nós estamos falando de crianças e adolescentes, da população em situação de rua, de pessoas com deficiência, refugiados, migrantes, apátridas, população LGBTQI+, pessoas e famílias em situação de violência, em desproteção, pessoas idosas, mulheres, povos originários, comunidades tradicionais, povos indígenas, jovens, enfim, todas as pessoas, coletivos, grupos sociais, frações de classes sociais que vivenciam as situações de maior desigualdade. Então, essa conferência, ela nos desafia a estruturar respostas permanentes como política de Estado, com financiamento público vinculado, com serviços padronizados, universalizados na cobertura, unidades públicas estruturadas, revitalizadas, cobrindo de maneira suficiente os territórios desprotegidos, integradas, proteções integradas para garantir a redução dos indicadores de vulnerabilidade, desproteção, violações de direitos, vivenciados por essa população. Diante da realidade que nós vivenciamos recente, essa conferência, ela nos desafia a estruturar, portanto, respostas novas e respostas reconstruídas, porque nós estamos reconstruindo o SUAS, que foi duramente afetado pelas políticas recentes de substituição da assistência social do sistema público por programas pontuais, de recuperação de políticas públicas conservadoras, higienistas, controladoras, e o que nós queremos são sistemas públicos universais, distributivos, integralizados e que gerem impactos sociais e democráticos na vida da população. Então, esta conferência requer, nesse eixo, serviço, programas, projetos, e a relação dos serviços com os benefícios, requer uma análise mais aprofundada sobre esse cenário recente de desproteção, de aumento das desigualdades, da fome, da pobreza, em que medida o SUAS está preparado o suficiente para dar resposta a essas demandas que já vinham sendo atendidas pelos serviços pactuados, cofinanciados, pelas unidades públicas que estão implantadas em todo o Brasil, em todo o território nacional, esse contexto considerando a situação de choque, de emergência decorrente da pandemia, mas também de outras crises, como crises ambientais e outros agravos, que geraram novas demandas, migração forçada e tantos outros fenômenos sociais que geraram novas demandas para a provisão de serviços, programas e projetos. E requer de nós uma reflexão sobre as lições da pandemia e também as lições de políticas de austeridade que subordinaram os direitos ao neoliberalismo, ao mercado, com a imposição da emenda constitucional 95, que estabeleceu um novo marco fiscal que congelou, retirou recursos da política de assistência social e das demais políticas sociais. Este contexto, esse cenário recente, panorama para nós avaliarmos o estágio de desenvolvimento dos serviços, dos programas, dos projetos, nossa principal entrega para a população no âmbito das seguranças socioassistenciais, das provisões necessárias para pactuar, revisar, corrigir rumos e, ao mesmo tempo, incorporar novas demandas. Então, diante da realidade, da agenda de direitos que nós temos, da agenda do SUAS, nós temos o desafio de produzir boas reflexões aprofundadas, com análise de contexto, mas também com análise de futuro próximo que queremos para estruturar o SUAS. A exemplo da retomada da revisão do Pacto Federativo, da recuperação dos recursos que tivemos já
nesses 100 primeiros dias de governo, o debate que precisamos fazer sobre a vinculação dos recursos da assistência social e, especificamente, nesse eixo, no eixo 4, que trata de serviços, programas e projetos, visando a universalização das provisões do SUAS e a sua integralidade com os demais sistemas públicos, entre as proteções e com as demais políticas públicas, esse eixo ele é a essência do SUAS, nesse processo de análise profunda do seu estágio de desenvolvimento e de deliberações que vão apontar o futuro da assistência social que queremos e da assistência social necessária, urgente, que precisa acontecer a partir dessa conferência, que deve acontecer já nessa nova gestão governamental. Então, esse eixo, ele nos convida a uma reflexão sobre a capacidade de resposta do SUAS às demandas, no âmbito dos serviços, sobretudo, e de utilização de ferramentas e dispositivos informacionais no âmbito da vigilância socioassistencial que permitam, sobretudo, compreendendo o seu significado, né, a identificação das desproteções, o planejamento de respostas para o enfrentamento dessas desigualdades, desproteções, vulnerabilidades. Então, essas ferramentas fortalecem o trabalho social que é desenvolvido, os mecanismos de busca ativa, de atuação mais integrada com demais políticas no território, de reinstalação dos serviços, dos programas, dos projetos, da redefinição e do fortalecimento das corresponsabilidades para que o SUAS possa dar resposta às demandas, à segurança, por meio das seguranças socioassistenciais. É muito importante compreender esse processo histórico, né? A construção da política de assistência social, ela exigiu uma construção coletiva, colaborativa, de atribuições que são públicas, face às necessidades e às demandas sociais, que devem ser atendidas por meio de provisões continuadas. Os serviços são continuados. A Lei Orgânica da Assistência Social estabeleceu uma relação entre serviços, programas, projetos, benefícios. Os serviços são continuados, os programas se integram aos serviços e aceleram a redução das desigualdades. A exemplo do programa AIPET, né, que visa a construção de ações estratégicas para o enfrentamento do trabalho infantil. É fundamental a relação do PAIF, do PAEF, do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, do acesso ao Cadastro Único, ao Bolsa Família, um novo Bolsa Família, e outras estratégias, né, no acesso à cultura, à educação, ao esporte, e um conjunto de outras políticas de profissionalização e de outras políticas públicas, acesso ao mundo do trabalho. Então, essa relação do serviço, né, que são provisões continuadas, com programas, projetos de enfrentamento à pobreza, benefícios que são entregas monetárias ou por meio de serviços à população para reduzir a sua situação de vulnerabilidade econômica. Então, o SUAS construiu provisões contínuas, unificadas, organizadas de modo a efetivar esse princípio da universalidade no acesso. Nós construímos mecanismos para identificar os territórios a serem priorizados, os mais vulneráveis, a organizarmos essa cobertura, estabelecemos a lógica, né, de famílias referenciadas, de cobertura progressiva dos territórios, né, de capacidade de atendimento para as situações que requer, demandam proteção social integral. Então, nós fomos construindo esses mecanismos. É o momento, nesse processo de profunda reflexão coletiva sobre o SUAS, sobre os caminhos que temos que construir para sua plena universalização, de analisar, né, em que medida os serviços estão sendo estruturados de forma a atender de modo universal, em que medida a população que deve ser alcançada e acessar os direitos socioassistenciais estão alcançando e usufruindo dos direitos das políticas sociais, especialmente das seguranças socioassistenciais. E nós construímos uma lógica de serviços continuados acompanhado de uma lógica de cofinanciamento e corresponsabilidade. E também fomos definindo a importância do planejamento, do pacto de aprimoramento do SUAS, que são ferramentas importantíssimas do plano decenal para acelerar os objetivos da assistência social e universalizarmos a cobertura
e o acesso dessa política. O SUAS é, sem dúvida, uma das mais importantes inovações institucionais, uma das mais importantes políticas que construímos na nossa democracia recente, sua estruturação como um sistema que organiza o conteúdo específico da política de assistência social como uma política distributiva na proteção social mais ampla. Então, nesse sentido, adotando os princípios da descentralização, das diretrizes da descentralização político-administrativa, do pacto federativo, da participação, do controle democrático, do controle social, essa política precisa avaliar a universalidade nela mesma e construir mecanismos como políticas como a segurança alimentar e nutricional, sistema de educação, de saúde, para a ampliação da proteção social mais ampla. Até porque, no âmbito dos serviços socioassistenciais, as desproteções que comparecem, as demandas que comparecem, elas certamente nos desafiam a coletivizar essas demandas e reconhecer que outras políticas devem atender às demandas da população, especialmente aquelas que estão sob acompanhamento social no âmbito dos serviços. Acompanhamento social cuja finalidade é promover condições para aquisições sociais, para o fortalecimento dos vínculos socioemocionais, para a construção de projetos de vida. Então, os serviços impactam nas subjetividades políticas, nas relações de afinidade, de afeto, no modo de organização, de resistência, né, de vida da população nos contextos mais vulneráveis. Então, essa política, ela reconhece que existem demandas das desigualdades que expressam no cotidiano da população atendida na assistência social, que revelam desproteções, insuficiência ou ausência de políticas sociais, ausência de rendimento, ausência de direitos sociais, agravos, né, que são que afetam uma população que vive do trabalho, que é a maioria da população brasileira. Essa política também reconhece que é necessário construir respostas, não só na assistência social, como nas demais políticas sociais, respostas protetivas para a garantia da dignidade humana. Política de educação, de saúde, de trabalho, de habitação, portanto, a vigilância socioassistencial no âmbito das unidades públicas, no plano de acompanhamento, no relatório mensal de atendimento, no cadastro único, produzindo inteligência de dados, viabilizam não só a definição de ações estratégicas para priorizar, atender, acompanhar, inserir nos direitos socioassistenciais, nos serviços, nos programas, nos projetos, nos benefícios, como também no acesso aos demais direitos, às demais políticas públicas. E a assistência social foi construindo, ainda no escopo desse eixo 4, serviços, programas, projetos, né, funções na assistência social. E a função essencial é a função de proteção social, que se dá por meio dessas entregas das provisões, né, dos serviços, programas, projetos, benefícios. A vigilância socioassistencial se integra a essa proteção, que também se integra à defesa de direitos. Nós temos essas funções como funções estruturantes do Sistema Único de Assistência Social. E elas, portanto, construíram um campo protetivo para assegurar as seguranças de convívio, de autonomia, de sobrevivência, de renda, de modo a garantir dignidade humana para a população usuária dos serviços socioassistenciais, usuária da assistência social. Então, a partir do segundo plano decenal, nós entendemos que se reforça a importância, né, de avaliarmos o segundo plano decenal e de construirmos mecanismos para garantir a universalidade, o que implica a viabilização do acesso a benefícios, a proteção não contributiva, aos serviços, né, o desenvolvimento de projetos de vida, de convivência, de proteção no âmbito dos serviços, né? Ao mesmo tempo de visibilidade das desproteções, das desigualdades, das insuficiências em termos das políticas, das demais políticas públicas, nas cidades, no campo, nos territórios indígenas tradicionais. E até para refletir
se esses serviços estão alcançando as populações, considerando as particularidades, as territorialidades, as diversidades e as desigualdades, né? Então, nesse sentido, como um sistema público estatal, o SUAS ele atingiu um patamar muito importante de desenvolvimento, mesmo num contexto de muita diversidade, num contexto de crise, num contexto de redução das políticas sociais, de desmonte dos sistemas públicos, foram mantidas as bases estruturantes do SUAS, que agora nós precisamos retomar com muita força para avaliar as corresponsabilidades nesse processo de pacto federativo de cobertura do SUAS e de plena universalização. E não temos dúvida de que é necessário expandir o SUAS, revitalizar o que existe, fortalecer o que existe e expandir o SUAS no Brasil. Esse é um desafio basilar, é um desafio elementar. Avaliarmos a expansão do SUAS, considerando novas demandas, demandas agravadas no contexto de pandemia, de redução de direitos, de aumento da fome, da pobreza, das desigualdades, né, das desproteções sociais. Esse processo, então, recente de fragilização do SUAS, de desmonte do SUAS, exigiu resistência e acúmulo de forças políticas, institucionais, o conjunto dos atores que fazem parte do Sistema Único de Assistência Social, para agora reafirmar a necessidade de fortalecer, de revitalizar os centros de referência de assistência social, os centros especializados de assistência social, os centros de atendimento à população de rua, os acolhimentos institucionais, mas também novos serviços, serviços que podem ser produzidos a partir de um novo contexto político-institucional, como políticas de cuidado, economia do cuidado no âmbito dos territórios, serviços híbridos, a exemplo das instituições de longa permanência no SUAS, de longa permanência, os acolhimentos para mulheres em situação de violência, para atendimento de famílias, e outros serviços que necessariamente teremos que pactuar e construir o cofinanciamento e implementar no Brasil para que esse sistema seja de fato universal e dê respostas ao conjunto das proteções que comparecem cotidianamente no SUAS, nas unidades públicas. Então, essa revisão, essa reflexão sobre o que temos em termos de estruturação dos serviços, né, dos programas, dos projetos, programas que estavam parados, como o programa EPET, o ACESUAS, né, Acesso ao Mundo do Trabalho, Ações Estratégicas de Trabalho, de Enfrentamento ao Trabalho Infantil, eventualmente outros programas que fortaleçam serviços, a regulamentação da primeira infância no SUAS, por meio de serviços continuados, integrados com serviços de convivência na proteção social básica, integrado ao PAIF, a proteção social no domicílio, que não tem cofinanciamento, é um serviço tipificado. Então, esse exercício de analisar o que temos instalado, o que temos cofinanciado, os serviços que precisam ser regulamentados, que precisam ser cofinanciados, visando essa plena universalização, coloca sempre no centro do debate a importância dos sujeitos de direitos, de usuários e usuárias da assistência social, cidadãs, cidadãos e direitos, que devem acessar essa política pública e participar ativamente da sua reconstrução. Então, é necessário avaliar essa agenda que temos no SUAS, de cobertura, de serviços que estão instalados, serviços que precisam ser regulamentados e implantados. Esse processo de avaliação, de deliberação na reconstrução do SUAS, na inovação, na sua expansão, na sua plena universalização, esse processo está assentado nas bases que são estruturantes do SUAS. Os serviços são universais e continuados, integrados com benefícios, programas e projetos. Não dá para implantar um programa pontual sem que hajam os serviços no território. Os serviços são continuados e territorializados. Os benefícios são também integrados à assistência social, são direitos socioassistenciais. Nós tivemos a mais recente incorporação na Constituição Federal de 88, que foi no artigo 6º, que é o direito à renda familiar básica. Agora é um direito constitucional, passa a ser um direito mais forte e nos desafia a construir mecanismos para
viabilizar o acesso da população que está em insegurança decorrente da sua renda, da sua capacidade de rendimento. E outros serviços que estão necessários para se integrar, para garantir, né, nessa integralidade a proteção social universal. Outras bases, né, o financiamento, o benefício em resposta às demandas que são identificadas, ao acesso desburocratizado da população, o financiamento público sustentável, com recursos vinculados ao fundo público e com controle social, democrático, com transparência, um planejamento orçamentário deliberado nas instâncias do SUAS, nas instâncias de pactuação, de deliberação, uma execução financeira cumprindo as corresponsabilidades de cada ente federado, que precisam ser fortalecidas, porque o nosso sistema é baseado no federalismo cooperativo, não na sobreposição, nem na prefeiturização, que o município sozinho precisa dar conta das respostas às demandas da população. Não, nós temos um sistema de federalismo cooperativo, é preciso integrar. Transações financeiras interfundos de modo continuado, regular, automático, e o pleno funcionamento das instâncias do Sistema Único de Assistência Social. Então, é fundamental assegurar condições políticas, institucionais para a gestão e para o acesso às seguranças socioassistenciais. É disso que se trata esse eixo 4. Então, nós temos que avaliar a cobertura do SUAS em termos de serviços, programas, projetos, né, e a sua relação com os benefícios, ao mesmo tempo, avaliar os mecanismos que estamos adotando no âmbito da vigilância socioassistencial, das ferramentas que adotamos, das tecnologias sociais, como estamos alcançando essa população e como podemos aprimorar esses mecanismos, porque a nossa finalidade ética e última é a universalidade no acesso da população dos sujeitos de direitos. Então, cabe ao município fazer essa reflexão, conjunto de atores, atrizes que fazem parte dessa arena de discussão, uma avaliação sobre as competências que são essenciais do município e as competências que são compartilhadas, as competências que são específicas do Estado e da União, para que nós possamos produzir deliberações na nossa esfera, na esfera do município, e também demandar, né, ou produzir deliberações cujas responsabilidades são dos estados e dos municípios. Então, sabendo das nossas competências, prover o pagamento de auxílio natalidade funeral, desenvolver projetos de enfrentamento à pobreza, realizar ações emergenciais em situação de emergência, calamidade, prestar serviços continuados na proteção social, garantir condições para que tais provisões sejam mais integradas, qualificadas, ampliadas, considerando as desproteções, da importância da vigilância socioassistencial descer ao nível das unidades públicas, no âmbito dos serviços, para que o planejamento seja mais efetivo e, assim, os impactos também sejam mais efetivos, para que nós possamos construir, né, territórios e cidades mais humanas, socialmente justas, igualitárias, democráticas. É fundamental considerar, portanto, nesse eixo, o estágio de desenvolvimento do SUAS, no que se refere aos serviços, programas, projetos e benefícios, sua integração, a integralidade com as demais políticas, nesta tarefa coletiva de eliminar a fome, reduzir a pobreza, abater a pobreza, reduzir as desigualdades, enfrentar as opressões, produzir cidades justas, igualitárias, relações humanas, que valorizem a diversidade e que reduzam as desigualdades. A crise social que foi agravada pela pandemia, ela só comprovou a necessidade de sistemas universais de proteção social, a necessidade de fortalecermos o SUS, o SUAS, a educação, a segurança alimentar e nutricional, as políticas, demais políticas sociais, políticas econômicas, novas economias, políticas que, de fato, impactem na vida da população, desonerem a população, que ampliem o Estado por meio da provisão de serviços sociais, considerando o conjunto das políticas, né, que reduzam as desigualdades, as violações. Então, avaliar a capacidade, isso é uma agenda nacional, é uma agenda global, avaliar essa capacidade do Estado prover benefícios e serviços, proteção social, é fundamental. E, ao mesmo tempo, identificar
as potencialidades que temos. E as potencialidades estão, sobretudo, na população. A população usuária dos serviços socioassistenciais é que tem muito potencial de dotar os nossos serviços de novo conteúdo ético, conteúdo que valorize a diversidade, que promova condições de cocriação, de políticas que rompam com as opressões históricas, políticas racistas, políticas controladoras, mas que possamos construir políticas democráticas, políticas emancipatórias. Então, também é importante nós refletirmos nas conferências como estamos engajando, construindo condições para que essa participação se efetive nessa perspectiva, na direção de uma política pública que, de fato, transforme vidas, redirecione projetos, possa produzir construções coletivas, né, projetos de vida coletivo, com impactos positivos nos territórios, no campo, na cidade, nos diferentes contextos, na perspectiva e na direção da emancipação humana, com centralidade na vida, na dignidade. Eu desejo que vocês todos possam, todas e todos, todes, construir essa conferência de forma muito participativa e com esse conteúdo ético, os caminhos do SUAS, né, para a sua plena universalização, corrigindo alguns rumos, trazendo para a agenda do SUAS novas demandas, demandas que visam fortalecer os serviços continuados e integrados aos programas, aos projetos e aos benefícios, cumprem a função distributiva e protetiva da assistência social, do Sistema Único de Assistência Social no Brasil. Uma ótima conferência para vocês.